Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos estamos mais uma vez em Seu nome, para vos agradecer pela vida de todos nós seus filhos, nossas famílias. Agradecer assim pela oportunidade de estando juntos aprendermos com o Evangelho, Joana de Ângeles. E por isso, nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E vamos cumprimentando a todos vocês, nosso boa noite para Toninha Pericidoto, Carlos Santana, a Ivana Santa Rosa, Bárbara Santana Neri. Vocês já estão deixando aí o boa noite, né? Nesta noite friazinha já, de alguns dias, né? Mas é isso aí, caminhando e vamos em frente, caminhando e cantando. Então, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma semana, nosso primeiro encontro da semana, depois mais ainda quarta, sexta-feira, e aí vamos caminhando pelo mês de julho que já está aqui conosco. Então, agradecendo sempre a todos vocês e esperando que esteja tudo muito bem. Tudo esteja caminhando, esperando que, a misericórdia de Deus seja sempre comandando a todos vocês com muita saúde, muita paz, muita disposição, coragem, vontade para enfrentar as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia. Pois é, amigos, e hoje nós temos aqui para vocês, dentro do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, o Evangelho nos traz hoje o tema, capítulo, o item, no item 4, item 5, maior mandamento. Então vamos falar um pouquinho sobre o maior mandamento, que é então aquilo que Jesus nos trouxe, o que o Evangelho nos traz, E Joana de Ângeles, na sequência, vem falar sobre o tema dentro do livro Leis Morais da Vida, eles vivem. Então é que nós vamos ter aqui na sequência do nosso Evangelho, eles vivem. Nosso abraço então para o Carlos Eduardo Aragão, para o nosso querido Barros Maurício. Amanhã, Maurício, com frio mesmo, 8 horas, começa então o programa Sinal Verde lá pela FM Vida Nova. Estaremos eu, o Maurício, o Dr. Basso, provavelmente o Dr. Jaime voltando,
uma semana após o falecimento, que está ainda pensando se vai, está refletindo o falecimento da filha, né? Momento muito difícil, passado por ele e pela família, mas orando, tendo força, né? Abençoados por Deus, vamos seguindo a nossa caminhada, que cada um de nós tem o seu pedaço para passar. Estejamos juntos na família, todos juntos, interligados, mas nós sabemos, as provas, as expiações, as dificuldades são particulares de cada um. Nosso abraço também para o Roberto Messi, o Zeca Portela, a Sônia Martins, todos vocês que estão aqui conosco chegando. Então amanhã, a partir das 8 da manhã, programa Sinal Verde pela FM Notícias, transmite também por aqui, né? A gente compartilha, mas também está lá no perfil da comunitária Vida Nova. Então é um programa que tem as mensagens, não é? E espiritismo, esclarecimento, o bom dia do pessoal. Então é um programa bem dinâmico, bacana, de 1h30, começa às 8, vai até as 9h30. Vocês podendo, pela manhã, levantou ali, 8 horas e tal, dá uma sintonizadinha, também é transmitida pela FM 104,9 MHz. Bom, vamos então, boa noite para todos vocês que já deixaram aqui também, né, no nosso chat. Boa noite para todos nós. Então esse entrelaçamento gostoso, harmônico, que traz harmonia, não é? Desejamos boas coisas retornam para nós, a gente sabe muito bem disso. Vamos ver então o que o Evangelho fala? O Evangelho é de São Mateus, capítulo 12, 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis o vosso próximo, como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala o seguinte a respeito desta passagem que São Mateus nos relata. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Caridade e humildade. Egoísmo do orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nesta palavra. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. E diz, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. Eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. É o que nos fala o Evangelho, aqui interpretando o texto de São Mateus sobre o maior mandamento. Vamos cumprimentando também, claro, conosco aqui a Cacilda, né? Cassiano, boa noite, sim, claro, para todos nós. E amigos, o maior mandamento resume tudo aquilo que Jesus quis nos dizer e nos disse. Muitas vezes por histórias, muitas vezes por parábolas, né? Nós sabemos muito bem disso, porque os seus ensinamentos servem à eternidade. E foi dito, todo o ensinamento foi colocado à época dos judeus.
que tinham pouca capacidade, entendimento ainda, até pela própria época, claro, para poder entender em plenitude aquilo que ele queria dizer. Então, por isso que houve tanto problema quando ele lá chegou, mas ele chegou no momento correto. Chegou naquele momento que havia muita conturbação, e que a palavra de Deus, na sua essência, estava sendo muito deturpada. Por quê? Por causa da corrupção, por causa de tudo aquilo que ocorria também à época e que faz parte do caminho que a humanidade vem traçando, e nós sabemos até hoje ainda, né? Apesar de 2000 anos passados, nós sabemos o quão grave ainda é esse problema, quantos problemas, quantas dificuldades traz para a população de uma maneira geral, pelo benefício de poucos que fazem tudo para ter todos os benefícios, em detrimento da grande maioria, né? E quando Jesus ali disse, e o fariseu, claro, que perguntou a ele qual era o maior mandamento, porque na realidade queria, como se nós falamos, fazer uma pegadinha ali com Jesus naquele momento, para que ele escolhesse um dos mandamentos, então ali seria feito, mas e os outros? Mas ele, claro, extremamente sábio, né? Logo percebeu a intenção real daquele pessoal todo que estava ali. E ao perguntar qual é o maior mandamento, ele foi absolutamente enfático e disse: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. São palavras dirigidas a todos nós. Todos nós, a nós que estamos aqui em casa, eu e Célia, a vocês que estão aí em seus lares, dirigido a todos nós, é o amor absoluto que devemos ao Pai, respeito pela criação. Não fosse Ele, não estaríamos aqui. Nenhum dos nossos pais estariam também aqui, não existiria a vida como ela existe, porque a vida ela existe em função da existência do Espírito, que coordena todo o processo de formação da vida. E depois ainda juntou o segundo maior mandamento, que é um grande problema para todos nós. Ama ao próximo como a ti mesmo. Aí é que está a grande questão. Amarmos ao próximo como a nós mesmos. E não há como divorciar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque o próprio Evangelho é bem enfático quando fala que não tem como você amar a Deus se você não ama o próximo. Se você não ama o próximo, como amar a Deus e vice-versa? Porque está tudo interligado. Deus é o nosso Pai, nós bem sabemos disso, Criador do Universo, Criador de nossos espíritos que aqui estamos. E nós sabemos a sabedoria absoluta dele com relação a tudo que cerca o universo, todas as manifestações do universo, todo equilíbrio, e muitas vezes todo o caos que impera no universo, até por degradação das próprias estruturas físicas, que nós sabemos que é isso mesmo, toda a matéria se recicla. A Terra surgiu do pó e vai voltar ao pó. Determinado tempo para frente, fala em 2 bilhões de anos, a Terra vai virar pó de novo. Vai explodir, vai mandar matéria, né, para tudo quanto é lado para ser reaproveitado. E nós como seres vivos ou como espíritos, estamos a cada momento que encarnamos reaproveitando a matéria daqui, que a gente encontra na Terra. Porque nosso corpo não sai do nada, ele sai, obviamente, da transformação. Então tudo é harmônico e tende, necessita ser, ter a maior harmonia possível dentro do caos que também existe, e a gente sabe disso. Mas quanto mais pudermos viver em harmonia, mais nós vamos nos beneficiar. Então amar ao próximo como a nós mesmos, e como diz o Evangelho, praticar a caridade, praticar a humildade, que é o contrário do egoísmo, né? Que é o contrário de tudo que é ruim, tantos sentimentos complicados, ruins que nós temos, e que tantas vezes nós colocamos em prática, depois nos arrependemos, mas o mal já está feito, a confusão já foi armada. Né? E realmente não tem como dissociar uma coisa da outra. O amor entre nós, esse amor claro, que é esse amor que seja bem entendido com o devido, como o respeito, né?
como o direito de cada um tem de se manifestar, de bem fazer aquilo que deseja, desde que também não prejudique o próximo, que é um direito inalienável que foi dado a todos nós. Se Deus deu ao nosso espírito, Deus em sua sabedoria, o livre-arbítrio para escolher o seu caminho, mas nós muitas vezes nos julgamos maiores de Deus que queremos escolher o caminho dos outros e não só o nosso, convenientemente fixados naquilo que nós achamos certo, justo, a minha verdade. E isso é um tremendo erro, porque cada um tem a sua experiência, cada um pensa de um jeito, cada um age de uma maneira, cada um de nós. Então, quando se fala em amar ao próximo, é isso, né? Espelhar na sabedoria de Deus que, ao nos criar, deu-nos o livre-arbítrio para escolher nossos caminhos. Fazermos coisas certas e evoluirmos mais rapidamente espiritualmente, ou fazermos coisas erradas, muitas vezes mais fáceis, mas que atravancam a nossa evolução e é um prejuízo para nós, além de, eventualmente, quase sempre, quando fazemos coisas erradas, causar prejuízos aos outros, aos quais nós temos que nos responsabilizar. E vamos ter que remir esses erros em outras encarnações, ou tentar, na mesma encarnação, acertar. Então Deus deu-nos esta bênção, vamos dizer assim, do livre-arbítrio. Ele na sua sabedoria de Criador. Mas nós aqui na nossa ignorância de criaturas, muitas vezes queremos moldar o caminho dos outros. Dizer o que os outros precisam, tem que fazer, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Especialmente em questão comportamentais, sociais, esse tipo de coisa. Obviamente que não vamos nos referir à questão do trabalho, que as coisas precisam ser feitas como precisam, etc, etc. É uma outra situação. Mas que também exige, também propicia contra-argumentações até para melhorar ali o próprio trabalho. Então não é nada assim absolutamente estanque, né? Parado ali, fixado. Mas é muito discutido e precisa ser discutido. Então muitas vezes quando discutimos com os nossos irmãos, nós estamos amando a eles também. Claro que nós estamos tentando o melhor. Claro que negativamente não se aplica. Porque negativamente já vai entrar uma série de fatores complicados e ruins. Não é? Amar ao próximo como a nós mesmos, também vamos colocar ali, faz o bem sem olhar a quem. Não é? Então, quando perguntaram qual o maior mandamento, querido mestre, os nossos prezados fariseus da época de Jesus, ele disse com muita propriedade: ama a Deus sobre todas as coisas. Se você não é capaz de amar o seu próximo, você é incapaz de amar a Deus, porque Ele é Pai e quer que todos nós aqui estejamos em harmonia. Não adianta dizer que ama a Deus e aqui é uma confusão total generalizada. Muitas vezes tentando impor, né? Nos impor. E dizer também que ama o irmão, faz tudo, mas com que objetivo também isso é feito? Claro, obviamente que Deus conhece a natureza de cada um de nós. Deus sabe como nós nos portamos, Deus sabe o que vai dentro de nós. Então as palavras de Jesus, e é bem claro que fique isso, não se aplica exclusivamente àqueles que seguem Cristo, aos cristãos, como dizemos. Porque mesmo entre os cristãos há muita dissidência, há muito há muito que a minha religião é melhor, é mais certa, você vai dentro do fogo do inferno, você vai aqui, vai aqui. Onde foi que Jesus deixou isso para nós, se ele disse ama o próximo como a ti mesmo? Então muitas vezes irmãos de outras religiões, de outras doutrinas, são muito mais cristãos na sua essência de Cristo que pegou do que os próprios cristãos. Essa é uma realidade. Dizer-se cristão não garante o céu, como dizem, para ninguém. Para ninguém. Um muçulmano amoroso, um judeu amoroso, um hinduísta amoroso, um budista amoroso, um de qualquer religião que seja amoroso, está seguindo muito mais aquilo que falou, às vezes sem sequer ter sabido da existência de Jesus e do que ele falou, do que aqueles que ouvem e não fazem. Não procuram auxiliar o próximo, mas vivem na soberba, na presunção, na arrogância, na ignorância, e querendo subjugar o próximo para ter suas vantagens. E aí vai lá nas suas casas de oração e louva a Deus, mas no fundo
Eis aquilo que Jesus também disse à época. Túmulos caiados, brancos, límpidos por fora, mas por dentro a revelação é absoluta ao nosso Pai Celestial, que tudo sabe de nós. Então, procurarmos agir dentro da lisura é o melhor caminho para todos nós. Né? Nós que conhecemos a palavra do Cristo, de Cristo, aquilo que nosso Pai Celestial espera de nós e que Jesus bem disse. Esses dois mandamentos estão aí, todas as leis e tudo aquilo que todos os profetas disseram, que vieram antes de mim. Então, pensar um pedacinho daqui, um pedacinho dali que um profeta falou, do que outro falou, do que outro falou, e fazer a pedra angular da sua verdade, é fugir à realidade global do ensinamento do nosso querido Mestre. É isso, né? E se a gente for ficar, fala muito tempo, mas está bom demais, não é? Procurar amar ao próximo como a nós mesmos é respeitar o direito que ele tem, assim como nós queremos que respeitem o nosso. Procurar viver em harmonia, praticar a caridade, né? A fraternidade, a paciência, a tolerância, todas aquelas virtudes que nós bem sabemos e que auxiliam a nós sermos melhores. O ambiente que nós vivemos a se tornar melhor, as pessoas a se tornarem também melhores. Mas é tarefa de cada um de nós. Por isso, amigos, olha que vamos cumprimentando, né? Também Eliseu Gasparino, a Sônia Martins, o Roberto Lara Ribeiro, o Fábio Fidelis, a Cacilda Cassiano, todos mais vocês aqui que também, né? O Ribeiro, Lara, todos vocês que estão conosco, que já passaram por aqui, vocês que deixaram boa noite, vão deixar boa noite. O nosso abraço, sejam todos muito bem-vindos. E nós falamos sobre o maior mandamento. Agora vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala. E hoje ela traz para nós o tema Eles vivem. Quem serão eles que vivem? Joana nos diz: sim, como a morte orgânica ocorre uma desagregação de moléculas que prosseguem em transformação. Não, porém, o aniquilamento da vida. Desintegra-se a forma, todavia não se dilui a essência. A modificação que se opera no mundo corporal produz o desaparecimento físico. Sem embargo, permanecem os liames da afetividade, as evocações queridas, as ocorrências do cotidiano, alimentadas pela vida do espírito imortal, que se emancipou das limitações carnais. Voltamos aqui, vamos de novo, né, que deu uma travadinha aqui, porque quando entram umas ligações no meio dá probleminha. Vamos lá. A modificação que se opera no mundo corporal produz o desaparecimento físico. Sem embargo, permanecem os liames da afetividade, as evocações queridas, as ocorrências do cotidiano, alimentados pela vida do espírito imortal, que se emancipou das limitações carnais, sobrevivendo às contingências do desgaste inevitável que se fitnou na disjunção material transitória. Triunfa a vida sempre sobre a extinção do corpo. A porta do túmulo que se fecha para determinadas expressões abre-se em triunfo para outras realizações da vida. O encerramento de uma existência humana no cometimento da morte equivaleria à lamentável falha da organização da vida. O princípio que agrega as células e as organiza para o ministério da investidura humana, como desconectar das engrenagens pelas quais se manifesta, prossegue em incessante curso de aprimoramento e ascensão em busca da felicidade a que se está destinado. Aqui Joana fala do quê? Do nosso desencarne. Matéria fica, a essência que ela fala é nosso espírito, né? Que se liberta então de ficar preso aqui nesse envoltório carnal, onde nosso espírito, todos nós está preso.
Então ela fala que abre-se uma porta, que aliás fecha-se uma porta, abre-se outra e a vida triunfa. Claro, triunfa porque continua. Continua com tudo aquilo que nós produzimos, aprendemos aqui, fizemos também de errado, né? Nosso conhecimento, para que possa tudo novamente aqui no mundo físico continuar. É como ela diz aqui: o princípio que agrega células e a organiza para o ministério da investidura humana, como desconectar das engrenagens pelas quais se manifesta, prossegue em incessante curso de aprimoramento e ascensão em busca da felicidade a que se está destinado. Ou seja, esse princípio é o nosso espírito que mantém nosso corpo como ele é. Então, quando o nosso espírito está partindo, tudo se desagrega do nosso organismo porque não tem mais aquela força vital que mantém a matéria ali unida. Mas essa força vital prossegue e é o nosso espírito. Em face da ocorrência da morte que te visita o lar, não te permitas a surpresa insensata que se transforma em alucinação e rebeldia. Desde logo, conjectura com segurança em torno desse fatalismo biológico, que é a morte do corpo, armando-te com os esclarecimentos com que interpretarás os possíveis enigmas em torno do pós-desencarnação. Ou seja, Joana fala que ao nascermos já precisamos estar, de certa forma, nos preparando para a nossa morte, porque é comum a todos. É só uma questão de tempo. Agora, o tempo é próprio e típico para cada um segundo o seu objetivo reencarnatório. Muito cedo, na média, muito longo o tempo de vida. Mas, de uma forma ou de outra, precisamos nos preparar para isso. Nós individualmente, mas também dentro da questão familiar, da questão dos amigos, etc. e tal. Né? Se ainda não foste visitado por esta rude aflição, não creias que serás poupado, vivendo em clima de ilusória exceção. Ou seja, ela fala de uma maneira que a gente conhece bem: ninguém aqui fica para semente, nós sabemos disso. Se todavia já aconteceu e tens saudades e resguardas as feridas, anda ainda em dores produzidas pela partida dos seres amados, retifica conceituações e reformula observações. Não penses em termos finalistas. Examina a majestade da vida em toda parte e faze paralelos otimistas. Teus amores não se acabaram. Transferiram-se do habitat e prosseguem vivendo. Tem uns coleguinhas aí, tá vendo? Ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aparições, sofrem tuas revoltas, fruem tuas esperanças, amam-te. Todos aqueles que partiram e que nós temos e tínhamos relações de amor, de amizade, é assim. Ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem tuas revoltas, fruem tuas esperanças, amam-te. Se os amaste realmente, não recalcitres em razão da tua partida para outras dimensões da existência. Se-lhes gratos pelas horas ditosas que te concederam, pelos sorrisos que musicaram o lar da tua alma, e em nome deles, esparze a dádiva da alegria com os outros seres tão sofridos ou mais amargurados do que tu mesmo, preparando-te a teu turno para o reencontro oportunamente. O silêncio da sepultura é pobreza dos sentidos físicos que não conseguem alcançar mais sutis percepções. Pensa nos teus finados com carinho e dialogarás com eles, senti-los-ás e vibrarás ante a cariciosa presença com que te vem diminuir a pungente dor da saudade. E não raro, quando parcialmente desprendido pelo sono,
reencontrá-los-ás, esperando-te que estão nas ditosas paisagens do mundo a que fazem jus, e onde habitarás também mais tarde. Se todavia não conseguires o medicamento da esperança na hora grave da angústia, ora, reze, deixa-te arrastar pelas vibrações sublimes da prece, de que sairás lenificado e confiante para concluires a própria jornada, lobrigando a liberação a que aspiras em forma de plenitude junto aos que amas e te esperam na vida verdadeira. É o que nos fala Joana de Ângeles neste texto, que é um poema, né? Fala da morte, mas fala da esperança, fala da vida, fala para todos nós. Essa que é uma grande realidade a que nós não podemos fugir e não temos como fugir, e que a doutrina deixa muito clara para todos nós, né? A nossa passagem por aqui, a rapidez com que passamos, os amores que deixamos, as brigas que deixamos, os desamores também, né? A luz que criamos, que não se apaga no coração daqueles que ficam. E nós temos certeza disso porque aqueles que partiram, que fazem parte do nosso coração, da nossa vida, das nossas relações, alguém pode dizer que não estão vivos dentro de cada um de nós? Nossos familiares, nossos amigos, não estão absolutamente vivos em nossa memória, em nosso coração, nos nossos sentimentos estão. A questão, muitas vezes, é como nós lidamos com esses sentimentos com relação àqueles que partiram. E Joana é bem clara aqui para nós. Devemos, sim, cultivar a alegria, o momento de termos compartilhado essas vidas abençoadas junto às nossas vidas, caminhando lado a lado, aprendendo um ao outro, ensinando um ao outro, sorrindo, muitas vezes chorando juntos, abraçados, procurando soluções para as dificuldades. Mas cada um tem o seu tempo, cada um é senhor dos seus atos pretéritos que andou fazendo e que se refletem nas suas vidas aqui. Claro que o amor sente saudade, mas nós não somos eternos, sabemos que não somos. Então, ao invés de ficarmos lamentando, chorando porque não está aqui fisicamente. Suas moléculas, suas células, tudo se desagregou nos elementos químicos que voltaram ao solo para gerar nova vida. Mas a sua essência está dentro de cada um de nós. E eles lá sentem o que nós sentimos. Se estamos felizes, alegres, eles estão. Se nós estamos tristes, eles estão. E essa nossa maneira de ser reflete na recuperação deles no plano espiritual. Eles precisam de uma energia poderosa, amorosa, feliz. Nem tanto de lamentação. Porque quanto tanto lamentamos, somos egoístas de querer que fiquem conosco. E se eles ficarem conosco, nosso egoísmo vai ser tal que queremos que eles fiquem sempre conosco, que nós vamos acabar indo e deixando-os aqui para que nosso egoísmo tivesse falado mais alto. Olha, ficou comigo até que eu parti. Mas se esqueceu da vida deles, do caminho deles, da essência de cada um e dos seus compromissos assumidos quando vieram para cá, assim como nós temos os nossos. Somos egoístas na essência, com relação uns aos outros, nessa questão do falecimento. É algo que precisamos pensar. E se nós conseguirmos irmos mudando aos poucos, vamos auxiliá-los e muito no plano espiritual onde eles estão. E abriremos caminho para que sejamos auxiliados quando a nossa hora chegar. E sabemos que vai. Mas é isso, cada um no seu tempo. Que nosso Pai nos fortaleça, nosso querido Mestre Jesus, as palavras sábias, amorosas de Joana de Ângeles, sempre nos aquecendo o coração, nos colocando de maneira muito sábia aquilo que ela quer dizer do melhor caminho para cada um de nós. Amigos? Pois é. Olha aqui, aniversariantes de hoje, não temos muitos não, mas temos
Dora Massuqueto, aniversariando hoje, a Sueli do Vale, a Inês Cervaro, Luciano Lu, Damião Assis, e amanhã? Márcio Campos, Dan Valjean. Dan Valjean, parece aquele, né, personagem do Jean Valjean, lá de Os Miseráveis, de Victor Hugo, aquele famoso, né, daquele tempo tão complicado da França lá. Mas é a história. Então, meus amigos, para vocês, aniversariantes queridos, nosso abraço, coração a coração. Deus abençoe imensamente. Também os aniversariantes particulares, cada um de vocês, de todos nós, né, que estamos juntos. E luz no caminho, muito amor no coração, para que sementes boas sejam sempre plantadas, para que a colheita seja generosa, abundante, saborosa e iluminada. Deus abençoe a todos vocês. Muito boa existência, uma feliz existência para todos. É isso, amigos. Olha que falei bastante hoje, né? Então está na hora de praticamente já irmos nos despedindo, mas antes não temos como deixar de mandar nosso abraço, nossa vibração amorosa para aqueles nossos irmãos, uns para vocês, eu para vocês, vocês para nós entre nós, que se irradia por todo esse éter, por esse universo, vibrações de amor. Que é o que vamos fazer, orar por nossos irmãos que precisam, que aqueles que nós sabemos que estão necessitados pelas mais diferentes circunstâncias, sem julgamento, mas simplesmente pela bondade e pelo amor do coração de cada um de nós. Temos aqui nomes, vocês também têm, conhecem, sabem aqueles que precisam. Esse é o momento da mentalização, de recolher-se um pouquinho dentro de cada um, vamos nos recolher dentro de cada um de nós, levar esses nomes, esses pensamentos ao nosso Pai, pedir suas bênçãos e, claro, pedir também por todos nós, porque todos somos necessitados. Vamos orar aqui, vocês vão mentalizar. Então aqui, meus queridos, vamos orar pela Sônia Martins, sua recuperação, Matheus Esferra, também pelo Antônio Donizete Inés, Maria Tânia Pereira, Diágida Marcondes, Robiana Viana, Cristina Antonello, Maria Helena Santana Santos, Gabriel Ruiz Milha, Maria Aparecida Braga, Ana Clara Barcala, Bárbara Comete, Carla Galvarenga Facioli, de grande memória, que Deus abençoe. Também o Claudemir Ruiz, a Leisiane Esferra, Aline Precisa de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio Muniz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colucci, Vanine Colucci, Liana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresta, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Nabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, nosso querido Maurício Barros, e claro, por todos nós. Nesse momento, lembre-se de seus familiares, de seus amigos, das suas necessidades, e vamos juntos fazer um grande feixe de luz, de vibração positiva, levando nossos pensamentos, louvando ao Pai, agradecendo pela vida, mas também levando nossos pedidos e sempre agradecendo. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, amado Pai, amado Mestre Jesus, e vos louvamos, Pai, pela vida, e agradecemos Sua misericórdia, agradecemos a Mestre Jesus, que está sempre conosco, e sim, Pai, felizes por estarmos juntos
Louvando a vós, levamos também nossas preces, nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo que abençoeis os aniversariantes felizes desses dias, tantos pais que trazem seus filhos ao mundo. Abençoeis nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram e caminham no plano espiritual, aos quais se juntam tantos irmãos que nesses dias estão nos deixando após cumprirem aqui sua jornada. E assim pedimos, Pai, abençoa a todos esses irmãos que estão conosco, que demos os nomes, que mentalizamos em nossos lares, nossos entes queridos, nossos amigos, todos necessitados que conhecemos e levamos a vós. Fortalece, Pai, fortalece nossa família, para que consigamos superar tantos e tantos problemas. Abençoa a todos os seus filhos neste mundo, encarnados e desencarnados. E sim, auxilia, Pai, aqueles em grande sofrimento e motivados por nós mesmos, por nossa ganância, ignorância, orgulho, vaidade, tudo que precisamos eliminar de cada um de nós. Abençoa aqueles que precisam, que estão atrás do abençoado trabalho, aqueles, Pai, que nos dão trabalho e aqueles que alegremente trabalham, agradecendo a oportunidade. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa, Pai, tantos jovens, crianças, adolescentes que se juntam a esses que estão vindo ao mundo, procurando sim seu espaço, seu lugar, mas que seja sempre esse lugar repleto de amor, de respeito, de consideração, de muita luz, de muita paciência, tolerância, de muita solidariedade, fraternidade, e que juntos consigamos, Pai, elevar este mundo, melhorar este planeta, para que demos mais qualidade às nossas vidas e ao ambiente. Por isso, Pai, abençoa nossas vidas, abençoa e que seja favorável, bom, tudo aquilo que entra em nosso corpo, nosso alimento, nossa água, nos fazendo saudáveis, mas que seja ainda mais saudável tudo aquilo que sai de nosso corpo, na forma de pensamentos, de palavras, de ações, para o bem de todos nós. Abençoa-nos para que sigamos, sim, o caminho da paz, o caminho da luz, e consigamos recuperar este mundo, Pai, este mundo que tanto, tanto nós mesmos já prejudicamos. Por isso pedimos, levando a vós esta prece, dizendo: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho que minhas reais necessidades. E sim, perdoa as minhas ofensas, meus erros, perdoa minhas faltas, perdoa quando se torna frio meu coração, perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo que meu coração esteja ferido. E Pai, não me deixe cair nas tentações, dos erros, dos vícios, das violências. Livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Pai, de toda a dor, de toda a mágoa, de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando essas dificuldades se fizerem necessárias, eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. E que assim seja. E, amado Pai, pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia em nossas vidas, nas vidas de todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem e como estiver. Venha os seus bálsamos de luz a iluminar, a equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que assim harmonizados, felizes, possamos harmonizar nossos lares, trazendo a paz, a luz, cultivando o amor que levaremos onde formos,
distribuiremos aos nossos irmãos. Por isso, abençoa, Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, trazendo-os de volta à luz, ao amor e ao bem. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. E assim, irmãos queridos, vamos agradecendo, a presença de vocês, também da Fabiana Maria Urbão, de mais José Bueno, da Sônia, de todos vocês, claro, que estão conosco, que estiveram conosco e passarão aqui ainda. Uma alegria muito grande podermos estar juntos, iniciando uma nova semana, que seja plena de saúde, de paz, de amor, para todos vocês, para todos nós. E vamos marcar então o próximo encontro na quarta-feira, mesmo horário, com a graça de Deus, com saúde, com sua permissão, e todos abençoados como sempre. Então tenham todos uma linda noite, agradeço a participação preciosa, a presença, o amor, o carinho, a vibração positiva. Tenham todos uma linda noite e sempre, sempre que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, nos culminando de luz e que repartamos essa luz e esse amor sempre, sempre, onde quer que formos. Linda noite para vocês e até quarta-feira. Tchau.